Senhor Deus, eterno Pai, meu Deus, estamos aqui mais uma vez diante da Tua santa e poderosa palavra. Meu Deus, a Sua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Então, nesta hora, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor tome cada coração aqui presente, que esteja, meu Deus, em um terreno fértil, para que a Sua palavra não volte vazia. Deus, eu te peço que o Senhor repreenda todo e qualquer pensamento acelerado, ansiedade, inquietação na alma, no espírito nesta hora. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor tenha liberdade de agir neste lugar e que o Senhor faça conforme a Tua vontade, porque a Sua palavra nos diz que a Sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos este povo, como já foi orado neste lugar, como já foi consagrado este lugar. E neste momento, Senhor, eu te peço que somente o Teu Espírito tenha liberdade de agir neste lugar. Acalma o coração das crianças. Eu sei, Senhor, que o ambiente às vezes a gente sente calor, mas quanto mais nós nos agitamos, mais calor ficamos. Então eu te peço que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Olhe para o seu irmão do lado, diga a ele que ele é importante, que ele é especial para Deus, e diga que ele também é especial para você. Amém? Abra, por favor, a palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11 até o 24. Não vamos ler todo, amém? Todos acharam? Aqueles que estão sem Bíblia, se você está do lado, compartilhe com o seu irmão da palavra do Senhor. Afinal, você vai morar no céu com ele. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse, o título é A Parábola do Filho Pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos,
porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Essa palavra muito conhecida para nós cristãos, muito pregada, mas nós precisamos entender um pouco acerca do contexto desta palavra. Por que Jesus falou sobre o filho pródigo? Os fariseus e saduceus estavam questionando ao Senhor, porque ele comia com os pecadores. E a partir do momento que aquele povo começou a questionar o Senhor, foi aí que entra as 3 parábolas que está inserida uma na outra, que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. São 3 palavras que o Senhor estava ali direcionando aos fariseus e saduceus, porque eles estavam questionando por que Jesus comia com pecadores. Amém? Esse é o contexto da parábola, das 3 parábolas, não só da do filho pródigo. A parábola da ovelha perdida, nós vemos a ovelha perdida, saiu do aprisco. A da dracma perdida, nós vemos uma mulher que perdeu a dracma dentro da sua casa. E a do filho pródigo, nós vemos 2 condições: uma perdição fora da casa e outra perdição dentro da casa, que são os 3 personagens distintos dessa parábola, que é o pai e os 2 filhos. O filho mais novo se perdeu fora e o filho mais velho estava perdido dentro de casa. Mas hoje eu não vou falar sobre o filho mais velho. Eu somente vou me ater no personagem do pai, que representa Deus, e no personagem do filho mais novo, que é o que se perdeu ao pedir a herança e sair e gastar tudo dissolutamente. Amém? Ficou claro o que vocês vão estudar hoje? Entendeu? A igreja entendeu? Amém. Então vamos dar início, queridos, nesta hora. Essa palavra é representada dramaticamente do arrependimento humano e da prontidão de Deus para perdoar. O arrependimento do homem é um sinal em que Deus é um Deus de perdão. Amém? Se o homem se arrepende dos seus feitos, Deus está de prontidão para perdoar. Deus não tem sentimentos humanos, amém? De rancor, de mágoa, de ódio, de guardar, de reter o perdão. Deus não tem esses sentimentos nele, amém? Esses são sentimentos que faz parte da natureza caída do homem, certo? Então, Deus está sempre pronto a perdoar quem se arrepende. Pecou, se arrependeu e deixou, Deus perdoa você. Deus me perdoa. Olhe para o seu irmão e diga: Deus está de prontidão para nos perdoar a partir do momento que eu me arrepender. Amém? Então nós vamos ver aonde esse jovem precisou chegar para reconhecer a sua condição, a condição que este jovem ficou. Esse jovem, ele não tinha necessidade de nada, a não ser de querer desfrutar dos prazeres terrenos. Ele tinha proteção na casa do seu pai, ele tinha alimento, ele tinha pessoas que o serviam. Amém? Então, aparentemente, esse jovem não tinha necessidade nenhuma de sair e pedir a herança para ir gastar com aquilo que ele achava que deveria gastar. Amém? Qual a sua necessidade nessa noite? Qual a necessidade que você tem? É uma necessidade espiritual? É uma necessidade física? É uma necessidade emocional? Seja qual for a necessidade que você tiver na sua vida hoje, o Deus Pai, o Deus que cuida, que está de prontidão, Ele pode fazer na sua vida.
Amém? Ele pode fazer. Quando nós vemos a situação deste jovem, nós vemos duas partes: a ingratidão da parte dele e a gratidão da parte do pai. Amém? Esse jovem não lhe faltava nada, buscou uma satisfação momentânea longe da casa do seu pai. E vamos ver algumas coisas que ele fez. Eu vou ler porque é muita e não vai dar para eu explanar. Perdido do lado de fora, não era satisfeito com o pai, sente-se senhor de si mesmo, deseja a distância das suas referências, quer se satisfazer a custo dos seus pais e não pensa no amanhã. Essas foram algumas qualidades desse jovem para ter essa atitude. Amém? Eu quero aqui dizer aos irmãos nesta hora que você tenha cuidado com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer para a sua vida. Queira que na sua vida se cumpra os projetos do Senhor. Amém? Porque os projetos humanos muitas vezes são falhos e nos leva à derrota. Amém? A primeira lição que nós vemos, que está lá no versículo 13, é que quando trocamos o ser filhos por ter, ele trocou a condição de ser filho naquele momento para ter a sua herança. Naquela época não era comum ter a herança antes da morte dos pais. A herança se tinha após que os pais morressem. Mas foi algo inusitado ali que partiu daquele jovem de pedir a sua herança, abandonando a companhia do seu pai e desperdiçando a vida com tesouros mundanos. Quantos e quantos de nós vemos muitos cristãos que estão na casa do Senhor, desfrutando das bênçãos do Senhor, que às vezes nós não podemos somente procurar a bênção do Senhor, nós precisamos procurar o abençoador. Não é o ter de Deus, é o que Ele é e significa para a sua vida. Amém? Então muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós desfrutamos da presença do Senhor, das curas, dos milagres, das libertações, das regenerações, e muitas vezes nós somos ingratos com Deus, como esse jovem foi. Nós procuramos às vezes, se não satisfazer a nossa vontade, o nosso desejo, nós achamos que Deus não está fazendo nada. Somente porque Ele não está cumprindo aquilo que eu e você, que nós queremos. Mas eu quero te dizer nessa noite, que busque não só as bênçãos do Senhor, não só aquilo que Ele pode te proporcionar para a sua vida, mas busque o abençoador, busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Enfoque o Senhor enquanto Ele está perto. E se você está na casa, na presença do Senhor, e muitas vezes, às vezes até por conversas, por amizades, a Bíblia diz que as más amizades corrompem os bons costumes. A Bíblia não fala que esse jovem foi influenciado por alguém, a Bíblia não fala isso. Mas a gente sabe que hoje muitos jovens são influenciados por pessoas, por amigos, colegas que estão no mundo, e ele acha que ele é bobo porque ele está na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer que você deve ser influência para esse jovem, para essa mulher e esse homem que está próximo de você. É você que tem que ser influência para ele, é você que tem que ser luz para ele, é você que tem que ser sal para ele, para que não venha acontecer o que aconteceu com esse jovem. Amém? Achou que faltava alguma coisa. Eu quero te dizer que no coração do homem sempre vai ter um vazio que só Deus preenche. Amém? Sempre vai faltar alguma coisa. Você nunca vai ser completo em você mesmo se você não tiver Jesus na sua vida. Amém? É preciso do Senhor. É Ele que completa. É Ele que faz o milagre. É Ele que tira e coloca aquilo que Ele quer dentro de nós.
Amém? Então, se você tem alguma insatisfação, mesmo estando na casa do Senhor, diga: Senhor, meu coração está insatisfeito, mas eu quero que o Senhor faça com que o meu coração venha a ser satisfeito por aquilo que eu já tenho, e não por aquilo que eu quero, porque talvez se o Senhor entregar aquilo que nós queremos, Ele irá nos estragar. Amém, irmãos? E eu digo aqui também para os pais, nós que somos pais, nem tudo aquilo que os nossos filhos pedem, nós podemos dar. Amém? Você tem que ensinar que eles precisam ter falta de algo. Não é tudo que eles vão ter. Como nós também não tivemos. E nos conformamos e hoje estamos aqui vivos para a glória de Deus. Amém? Então não desperdice a vida que você tem. Jovem, você que está aqui hoje, eu sei, eu falo para jovem, mas eu também falo para homens e mulheres, porque não é somente os jovens que querem desperdiçar o seu tempo. Tem homens que desperdiçam o seu tempo na internet, passa 24 horas nas redes sociais. Tem mulheres que deixam seus afazeres para estar na rede social, para estar na casa de um, na casa de outro. Então eu não posso falar somente que são jovens que desperdiçam o seu tempo. Não somente são jovens, não. Nós também, homens e mulheres, desperdiçamos o tempo que nós temos para estar com Deus, para fazer outras coisas que não agradam ao Senhor. Amém? Então não desperdice o tempo que você tem. Não seja ingrato ao Senhor por aquilo que você já tem. Agradeça a Deus por aquilo que você tem. Tenha um coração grato e o Senhor há de acrescentar na sua vida, irmãos. Amém? Agradeça por aquilo que você já tem. Obrigado, Senhor, por tudo que eu já tenho. Amém? Se vivemos a palavra do Senhor, nós estaremos indo contra o sistema do mundo. Esse jovem gastou tudo que ele tinha. Poderia ter gastado uma parte, mas gastou tudo que tinha, para satisfazer os seus prazeres, desejos que às vezes nós temos dentro de nós. E às vezes a gente acha que fazendo certas coisas vai suprir. Não vai. Amém? Não vai. Tenha controle das suas emoções. Ore a Deus para Ele lhe dar inteligência emocional. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para Ele te dar inteligência emocional, para você sobreviver nesse mundo, porque a Bíblia diz, o Senhor diz, que Ele não nos tiraria do mundo. Não tem como nós vivermos em um mundo somente para cristãos. Não. Peço, Pai, que não tire-os do mundo, mas livre eles do mal. Estaremos no mundo, mas não seremos corrompidos com o sistema mundano. Conviveremos com pessoas de todas as religiões, sem discriminar. Não faremos acepção de pessoas, mas estaremos sendo luz no meio onde nós estivermos. Não pode misturar-se. Não pode fazer aquilo que o ímpio faz, igreja. Não podemos fazer. Não podemos compactuar. Amém? Não podemos compactuar como igreja do Senhor com o que o mundo dita, com o que o mundo diz, o que deve ser feito, como deve se viver, como deve se vestir, como deve se andar. Não podemos ir pelo sistema do mundo, igreja. Amém? Não podemos ir, irmãos. Amém? O filho pródigo se perdeu dentro de si, seus valores. Sua fé foi sufocada pelos seus desejos carnais. Se nós formos fazer somente a vontade da carne, irmãos, nós não chegaremos ao céu. Amém? Tem que crucificar. Tem que renunciar. Tem que fazer morrer. E não tem outro evangelho que não seja esse que vai te levar para o céu, não, irmãos. Não é evangelho de prosperidade. Não, de riquezas aqui na terra, não. Pode ser rico? Pode sim, glória a Deus por isso, se você for, se tiver uma condição financeira maravilhosa. Mas não é somente isso que vai te levar ao céu. Não é somente realizações pessoais que vai te levar ao céu.
O que vai te levar ao céu, irmãos, é renúncia, é mudança, é transformação. E se você chegar em algum lugar e conversar com alguém que diz, não, fique como você está, que o Pai te quer como você está. O Pai pode até te querer como você está, mas quando você chegar na presença do Pai, Ele vai te limpar, Ele vai te restaurar, Ele vai te regenerar. Amém, irmãos? Porque pecadores não entrarão no céu, entrarão pecadores redimidos. Então esse jovem se entregou a essas paixões, entristeceu o seu pai. E quantos jovens entristecem os seus pais, indo por caminho, veredando por caminhos tortuosos, por caminhos que são caminhos de morte, que até no momento parece bom, mas no final são caminhos de morte. Jovem, desperta, desperta que Cristo te chama. O Senhor tem um propósito na vida dos jovens. O Senhor deseja que os jovens estejam à frente de obras para curar, para libertar, para entrar nos lugares onde muitas vezes nós não temos acesso e os jovens têm. Jovens, Jesus te chama nessa noite. O Pai te chama. O Pai te chama. Não sou eu que estou te chamando, é o Pai que te chama. Amém? Vamos abrir aí no Evangelho de João. O Pai está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. E nós temos que nos colocar na posição de filhos. Amém? Filhos obedientes. Vamos abrir aí no Evangelho de João, no capítulo 17. Capítulo 17, Deus está falando com você, irmãos. Capítulo 17. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor, João 17, 14 ao 17. Diz assim a palavra do nosso Deus, que é poderosa para fazer muito mais além daquilo que a gente possa pensar ou pedir. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. A igreja não é do mundo. Nós não somos do mundo, irmãos. Nós vivemos na terra como forasteiros, como peregrinos, como diz a Bíblia, como diz a palavra do Senhor. E é o que Jesus diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Tem o Espírito Santo, tem a essência da santidade dentro de você, então você não pertence a esse mundo. Amém, irmãos? Então procuremos. Eu sei que é difícil, eu sei, mas nós temos o Espírito Santo. Daniel não tinha o Espírito Santo, irmãos. José não tinha o Espírito Santo. Samuel também não, como jovem ainda não tinha o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz: ou vós não sabeis que sois templos do Espírito? Somos templos do Espírito Santo. Quando não podemos, o Senhor entra em nosso favor. Quando a nossa carne não aguenta suportar, o Espírito sustenta você para você aguentar. O Espírito intercede por nós, porque o Senhor sabe que somos fracos. O Senhor sabe que somos barro, que somos pó. O Senhor conhece a nossa estrutura, igreja. E Ele não iria pedir a você nada que você não pudesse fazer, e nem a mim. Ele sabe como você foi formado, desde o ventre da sua mãe. Ele conhece de onde você veio e para onde você vai. Sois pós, e para o pó voltará. Somos pó, e para o pó voltaremos. A ilusão promovida pelo pecado é passageira. Amém? E ele percebeu isso quando ele sentiu o vazio da alma, que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Só encontramos uma satisfação real quando estamos no Senhor. Eu pergunto, igreja, quantas e quantas pessoas têm uma condição financeira melhores do que as nossas? Meu Deus, vivem em mansões, carros do ano, troca de carro todo ano, tem empresas e vivem presos, depressivos, em cadeias, irmãos. Então isso que implica, sabe o quê? Que o dinheiro não pode comprar o amor de Deus. O dinheiro não pode comprar a salvação em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus não tem preço. Amém? Não tem preço, irmãos. Então aquele jovem, ele achou que estava faltando algo na vida. E quantas vezes a gente acha: não, está faltando algo na minha vida. Não está faltando nada.
Porque essa necessidade exacerbada, quem provoca no homem é o inimigo. Amém? Não está faltando. E diga, não falta nada. Se você tem o que comer, tem o que comer? Tem? Vamos lá? Quem tem o que comer aqui, levante a mão. Tem onde dormir? Deixa a mão levantada. Tem onde tomar banho? Deixa a mão levantada. Tem? Não passa nenhum tipo de privação? Não passa? Então, sua vida está ótima. Amém? Então, agradeça a Deus pela sua vida. Amém? Agradeça ao Senhor pela sua vida. Não existe elementos humanos que possam saciar a fome e a sede na vida do homem que a humanidade tem de Deus. Nada pode suprir a necessidade que você tem de Deus. Nada pode suprir, certo? É amor, marido, mulher, filho, nada supre. As coisas vêm, os filhos vêm para completar a nossa vida, mas não para preencher vazio total, porque o vazio total só quem preenche é Deus. Temos filhos, amamos os nossos filhos, amém? Mas o amor dos nossos filhos nunca vai substituir o amor de Deus. Amém? Nunca irá substituir. E a segunda lição que nós vemos nesse texto, desse jovem, é que a ficha dele caiu. Gastou tudo? Gastou. Foi para uma terra longínqua? Foi. Procurou ir para um lugar, parece que para não ter mais nenhum laço familiar ali. Uma terra distante ele foi, porque provavelmente ele queria cortar laços. Amém? Quando você quer fugir de alguém, você vai para um lugar bem longe. Não quero, não. Quero cortar laços. E esse jovem teve essa atitude. Foi para uma terra longínqua, bem distante da sua família. Para dizer, oi fulano, ali é o filho de Jusce. Para ninguém saber de quem ele era filho. Para ninguém saber as suas raízes. Ele foi para bem longe. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento, aquele dinheiro que ele tinha foi gasto. Gastou-se todo o dinheiro que ele tinha recebido da herança do pai. E a Bíblia diz que naquele lugar onde ele estava, depois você pode ler em sua casa, a Bíblia diz que no lugar que ele estava, houve uma tremenda fome. Irmãos, tem horas que Deus faz você passar por alguma situação, é para você acordar e despertar e saber que Deus é Deus na sua vida, viu? Amém? E houve uma grande situação ali naquele lugar que ele estava, uma grande fome naquele lugar. E ele foi, como já não tinha mais nada para gastar, submeteu-se a trabalhar. E o seu patrão colocou ele para cuidar de porcos. Porcos eram animais que considerados imundos para os judeus. E ele teve que ir se submeter ali, a olhar aquela situação dele. Ele caiu em si, irmãos. Eu digo aos irmãos, tem situações que quem tem que cair em si é você e eu. Amém? É você mesmo se despertar e ver a situação que você está e você dizer, não, eu não quero essa situação para a minha vida. Quantas e quantas pessoas estão presas em situações adversas e podem tomar uma disposição e sair daquela situação e não sai. Continua naquela situação, mas foi diferente com esse jovem. E Deus está dizendo que também vai ser diferente com você. Amém? E a Bíblia diz, sabe o quê? Que ele olhou para o que os porcos comiam. Aquelas coisas imundas, sujas, que aqueles porcos estavam se alimentando. E ele desejou. Ele desejou aquilo ali porque não tinha nada. E ele pensou, meu Deus, lá na casa de meu pai, os trabalhadores têm alimento. E quando nós caímos em nós, irmãos, é um despertamento que o próprio Deus faz. Dá um estalo assim na sua mente. Não, eu vou sair dessa situação porque Deus está comigo. Não aceite escravidões na sua vida. Não aceite cadeias na sua vida. Queira ser liberto, deseje ser liberto, caia em si, desperta tu que dormes nessa noite,
Desperta você que dorme, irmãos. Não aceite, não se prostre diante de situações que vai fazer você se afastar da presença do seu Deus. Amém? Não se prostre, porque ele não se prostrou. Ele caiu em si. Amém? Está lá no versículo 17, onde nós lemos. A escassez, a fome, a ausência de amor trouxeram a sanidade do jovem de volta. Foi a dor, foi a luta, foi a situação que ele estava vivendo que fez com que ele refletisse a besteira que ele tinha feito. Amém? Foi essa situação difícil que ele passou que fez a sanidade dele voltar. Meu Deus, troquei tudo que eu tinha por essa vida miserável. Irmãos, Deus te oferece o melhor desta terra. É viver em paz, é viver em santidade, sem se corromper com este mundo que Jesus está voltando, irmãos. Amém? Não se corrompa. O reconhecimento do erro fez ele refletir a vida que tinha na casa do seu pai. Tem que reconhecer quando erra. Eu errei, meu pai. Quantos filhos não convivem dentro de casa com os pais inimigos dentro do seu lar? Quais são as pessoas que nós vamos lançar na sociedade futura? Nós, como pais e mães. Que tipo de pessoa nós iremos lançar na sociedade aí? Pessoas curadas, transformadas? Ou pessoas doentes, feridas, magoadas? Precisamos de cura de libertação. Que tipo de pessoa nós vamos lançar nessa sociedade, igreja? Nós que somos pais. Então, pai, cuide do seu filho, ame o seu filho, seja amigo do seu filho, para que o seu filho não procure amigo fora, irmãos, porque a criança precisa de uma presença paterna. Quantas e quantas pessoas são criadas somente por mães, e elas têm uma ausência paterna e depois desencadeia tantas coisas na vida da pessoa, e a gente não sabe por quê. Psicopatismo, pessoas entram nesse caminho, irmãos, tem muitas coisas lá atrás que não são resolvidas. Amém? Então, quando você tiver os seus filhos, cuide dos seus filhos. Sejam pais e mães de verdade, porque Deus confiou vida a vocês e a mim. Amém, irmãos? Deus confiou. As experiências adquiridas pelo sofrimento lhe levou a fazer uma comparação. Comparou. É melhor eu estar na presença de Deus do que eu estar no mundo servindo a Satanás. Comparar. Eu estou na igreja, estou fazendo o quê? Eu estou servindo a Deus. Eu estou procurando mudar de vida. Eu estou procurando ser liberta, ser restaurada, ser transformada. Eu estou procurando ser uma nova criatura. Então isso vale mais do que eu estar no mundo, estragando vidas, fazendo coisas que até o diabo duvida, porque nem Deus duvida, porque Deus sabe de tudo. Então esse ditado é errado. Deus conhece todas as coisas. Amém? Então faça comparações da sua vida. Se você cair em si hoje, aí, como diz a Bíblia, e como disse, eu não quero ser pregadora apocalíptica não, viu? Mas como disse a irmã Carol aqui, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você teria para oferecer ao Senhor? Você teria algo para oferecer a Deus? Que é a sua vida? Amém? Teria? Então vamos nos despertar. O sentimento de profundo arrependimento fez ele se submeter aos cuidados de seu pai, voltando para ele. Deus te quer de volta, você que está afastado. Deus te quer de volta. Deus não ficou feliz em te perder. Deus não está aplaudindo você se afastar. Deus não está lá batendo palmas para você, porque você saiu da presença do Senhor. Volte para Deus. Porque o Pai te chama. Amém? O Pai te chama, irmãos. E não é conversa de pregador, não. Amém? Metanoia foi o que aconteceu com o jovem. Palavra de origem grega que significa mudança essencial de pensamento, de caráter. Ele pensou e mudou. Ele viu a situação que ele estava e ele quis e desejou mudar. E olha que ele tomou uma posição. Ele se levantou e foi. Não ficou lá conformado com a situação. E quantas vezes nós ficamos conformados com as situações?
cruzamos os braços, fazemos uma pipoca e iremos comer ou então assistir, conformado com a situação. Levante-se, irmão, nessa noite. Não se conforme com seu filho nas drogas, não se conforme com sua filha na prostituição, não se conforme com o seu esposo descrente. Não se conforme, levante-se, ore, peça ao Senhor para fazer um milagre na sua casa também, na minha casa também. Não se conforme, lute com todas as forças que o Senhor te dá, porque Ele está contigo. Eu sou contigo, não temas, porque eu sou o teu Deus. Oh, meus irmãos, nós temos um Deus amoroso, um Pai de misericórdia, de amor, de bondade. A decisão de voltar para o Pai foi a terceira lição que nós aprendemos. Ele decidiu voltar, porque ele poderia se conformar. Ele poderia dizer, não, eu já estou aqui na merda mesmo, como tem um ditado aí, né? Eu já estou aqui na lama mesmo, eu vou continuar. Mas ele não quis continuar. Irmãos, aquilo que você decide no coração, nem o inferno tira, viu? Aquilo que você decide no seu coração, o inferno não pode tirar. Não pode tirar. E ele não se conformou com aquela situação, se levantou e foi. Foi em busca do Pai. Foi se reconciliar com o Pai. Foi pedir perdão ao Pai. E ele pediu perdão. Ele não desejou, somente desejou. Porque você desejar é uma coisa. Desejo nós temos, mas você ter atitudes e voltar é diferente. Amém? Eu desejo voltar para a presença do Senhor, mas eu não tomo a atitude de me reconciliar. Então o desejo não está valendo de nada. A igreja está entendendo? Não está valendo de nada o desejo, irmãos. Tem que concretizar. Tem que virar ações, atitudes, o desejo. Amém? Então o Senhor te chama. O Espírito Santo de Deus te chama. E Ele me falou nessa noite que Ele queria salvar. Quando Ele trouxe essa palavra, Ele disse, eu quero salvar. E quem somos nós para não querer que Deus nos salve, nos livre das mãos de Satanás? Deixemos de ser fantoches do diabo aí no mundo. Amém? Ele quer salvar. Ele quer salvar você. Ele quer te transformar. É tempo de voltar para os braços do Pai. Ele transforma o desejo em atitude. Não apenas desejar, mas agir. Ele estava manchado e desfigurado pelo pecado, mas o Espírito produziu arrependimento em seu coração. Quando ele veio, irmãos, ele não estava como ele saiu, não. Amém? Estava desfigurado pelo pecado, acabado. Você vê quando as pessoas se entregam ao vício, como fica. Meu Deus, tem misericórdia. Quando a gente vê pessoas entregues a vícios, seja ele de drogas, de bebidas, de prostituição, ficam em situações deploráveis, irmãos, que a gente não deseja para nenhum ser humano estar naquela situação. Amém? Às vezes mendigando, pedindo na rua, não para comer, mas para saciar o desejo de uma droga. É triste, irmãos, nós vemos pessoas se acabando. Nós vendo pessoas aonde o diabo ali faz de fantoche. É triste. Mas esse jovem não se conformou com a situação dele. E quando você despertar da situação que você está, Deus vai estar com você. Amém? Deus vai estar com você. As cadeias rompem. E todas as incertezas e dúvidas desaparecem. Quando você vem para a presença do Senhor. Você duvida que é o Espírito Santo que fala a palavra que a gente vai pregar? Você acha que eu estou pregando aqui porque eu te vi? Não. Porque a pregação já estava feita antes de eu saber que você estava aqui, irmãos. Porque é Deus que quer, Ele tem prazer em salvar. E Ele quer salvar. E a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? A verdade da palavra do Senhor, que eu vos prego nessa noite, irmãos. Amém? E eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando aí no seu interior. Ele está fazendo algo sobrenatural na sua vida. Amém? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela é como a chuva cai na terra, rega lá a terra. Quando ela faz o que ela tinha que fazer, ela evapora de volta e volta para as nuvens de novo.
Amém? Assim é a palavra do nosso Deus. Ela não volta vazia, não vai voltar vazia a palavra do Senhor. Nem essa e nem nenhuma outra pregada aqui neste lugar. Porque quem garante é a palavra de Deus, que a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Sereis livres, irmãos. Livre de depressão, livre de ansiedade, livre de síndrome do pânico, livre da avareza, livre da inveja, livre do orgulho, livre da soberba. Irmãos, somos livres. Amém, meus amados? Glória a Deus. A reação do pai agora. 3 lições nós aprendemos com o filho pródigo. Ele trocou o ser por ter. Trocou a dignidade de ser filho para querer a herança, para ter a herança. Amém? Depois ele caiu a ficha, ele caiu em si. A segunda lição. A terceira lição foi que a decisão dele voltar para o pai. Ele decidiu voltar. Não se conformou com a situação. Amém? E a quarta, a reação do pai e o seu amor. Olha que maravilha, irmãos. Irmãos, quando você se arrepende, Deus abre os braços para você. Irmãos, Deus abre os braços. Às vezes tem pais que não abraçam os seus filhos, mas o Senhor quer te abraçar. Às vezes a gente tem um relacionamento com Deus diferente, a gente acha que Deus é isso, Deus é aquilo, porque nós comparamos Deus com o nosso pai. Olha, de antemão, eu repreendo isso na sua vida. Não compare Deus com o seu pai. Meu pai é assim, então Deus é assim. Está repreendido, que isso é obra maligna. Amém? Não compare Deus com humanos, pecadores. Não compare. Amém? Nunca diga isso. Seu pai é de um jeito, mas Deus não tem, nem se compara. Amém? Nem se compara. Nunca diga, será se Deus é igual ao meu pai? Pelo amor de Deus, irmãos. Se isso algum dia veio na sua mente, a figura do seu pai, sendo como se fosse a figura de Deus, repreenda isso, porque isso não é de Deus. Amém? Deus é Deus. Glória a Deus. Então o pai, a atitude do pai, quando viu o filho. O pai, irmãos, isso é muito forte. O pai não jogou na cara o que ele fez. Ô irmãos, porque às vezes as pessoas vêm nos pedir perdão e você joga na cara o que ela te fez. Às vezes você nega o perdão e quer ser perdoado. Como? Jamais. Perdoais para que eu também vos perdoeis. Mas o pai não fez isso. O pai não diz, vem cá, seu insano, você foi, gastou tudo, agora volte para onde você veio. Volte para o mesmo lugar. O pai fez isso, igreja? Volte lá no texto. Volte lá em nome de Jesus. Para você sair nessa noite aqui, você como pai, curado, transformado, restaurado pelo Senhor, para as suas atitudes mudarem nessa noite, em relação não só aos seus filhos, mas também em relação às pessoas. E quando ele chegou, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, quem foi que estava longe? O filho estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai abraçou e beijou, não questionou, não jogou na cara, não mandou ele de volta, acolheu. É assim mesmo que Deus faz conosco. Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos beija, Ele nos dá conforto, consolo quando nós vamos aos braços do Senhor. E é assim que Deus faz. Deus não joga na cara o que a gente faz não, irmãos. A Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados e Ele lança no mar do esquecimento, para não ficar jogando na cara o que a gente fez. Se joga na cara é Satanás, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que o nosso acusador de dia e de noite é o diabo. Então se lança na sua cara, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, você não é digno. Ninguém é digno de nada.
Ninguém, não somos dignos. Como humanos, não somos dignos de nada. É a graça do Senhor que nos sustenta. Você não adultera porque o Senhor te sustenta. Você não rouba, não usa droga porque Deus te sustenta. A graça do Senhor é que nos sustenta, irmãos. E a graça é favor imerecido. O que é imerecido não merece. Amém, irmãos? Então o que foi que o pai fez? Abraçou, beijou o filho. Meu Deus, olha o que esse pai fez, olha a atitude desse pai. Então quando eu e você, alguém fazer alguma coisa contra a gente, perdoe, e não fique jogando na cara, e não fique relembrando o caso velho. Quem vive de passado é museu. Relembrando o caso velho. Ah, você fez isso, você fez aquilo, fez. Se você não perdoou, por que você ficou? Perdoe, esqueça e se esforce para esquecer. Se esforce para esquecer, porque essa mente humana é miserável, viu, irmãos? Além dela ser assim, ainda tem as setas malignas que o diabo lança. Então se esforce para esquecer. Nós não temos domínio do que pensamos, mas podemos controlar os nossos pensamentos. Mudar o pensamento, bota o louvor, vai ler alguma coisa, fazer alguma coisa. Amém? Então a atitude desse pai nos faz refletir nessa noite, que nós também precisamos ser como ele. Beijou, abraçou. Amém? Foi ao encontro. Não questionou porque ele tinha feito isso. O sentimento de compaixão tomou conta do pai. Eu amo meu filho, ele fez isso, mas eu continuo amando. Assim é Deus conosco, irmãos. Se Deus fosse contabilizar os nossos pecados, todo mundo aqui já seria fulminado, eu era a primeira. Amém? Mas Ele é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia. Lá em Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Por isso é que nós não somos consumidos pelas misericórdias do Senhor, irmãos. Então tenha compaixão também do outro. Amém? Se não puder ajudar o outro, não atrapalhe quem está ajudando. Amém, irmãos? Tenha compaixão. Recebeu o filho e olha o que ele fez, irmãos. Volte no texto, que a gente vai concluir aqui no texto. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. A primeira coisa, irmãos, que Deus faz quando o homem entra na sua presença é mudar as suas vestes. Que vestes são essas? O vestido que eu uso, a calça que eu uso também poderia ser, mas as vestes é a mudança de comportamento e de atitude. Ele muda as vestes e coloca você para vestir vestes de justiça, de santidade, de restauração, de transformação. Ele muda as suas vestes. Aquele homem chegou, provavelmente deve ter chegado bem sujo, né? Na condição que ele estava. Mas o pai mandou logo: tira a roupa. Traz roupa. Traz. Veste-lhes roupa. Colocou o anel. Uma aliança reconstruída. Deus quer reconstruir alianças nesta noite. Eu não sei com quem, eu não sei para quem, mas o Senhor te diz nesta noite que Ele te chama e Ele tem pressa. Ele tem pressa da sua vida. Amém? E eu não vou dizer a você: ah, Deus vai te matar. Não é isso, não. Ele tem pressa de te abençoar, igreja. Ele tem pressa de te abençoar. E colocou-lhe sandálias nos seus pés. Mudança de rumo, de caminho. Trilhava por um caminho tortuoso, errado, volta para um caminho correto, um caminho de justiça, pelas veredas do Senhor, um caminho de santidade, igreja, porque a Bíblia diz: sem santidade ninguém vai ver a Deus. Se todo dia tiver pregação aqui nessa igreja sobre santidade, agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque sem ela você não vai ver o Senhor. Amém, meus irmãos? Se todos os dias tiver. Deus é bom. O pai nunca desistiu do filho. Recebeu como filho, ele é reconciliador.
Amém? O Pai nunca desiste de você. O pecador torna-se forte quando reconhece sua fraqueza, levanta e segue em direção a Deus. Reconheceu a fraqueza? Levantou, segue em direção a Deus. Não fica na fraqueza não, porque Deus vai te sustentar. Deus é com você, Ele vai te restaurar. Ele vai restaurar seu casamento, Ele vai restaurar a sua vida, a sua mente, a sua saúde emocional, espiritual e física, porque Ele é Deus e Ele faz, irmãos. Ele é Deus e Ele faz. Amém? E eu quero concluir, igreja, dizendo que ele se levantou, foi para o seu pai, convenceu-se do erro, do que ele tinha feito. Você também pode fazer isso nessa noite. Levantar-se, ir até o seu pai, se reconciliar com o seu pai, porque a proposta hoje é de Deus para você. Você recebe uma proposta de emprego, você se arruma, se veste, escolhe a melhor roupa para uma entrevista. Mas uma proposta de você ir para o céu, o Senhor te faz nessa noite. De você vir até Ele. E eu digo, irmãos, porque nós precisamos nos reconciliar, para que o nosso nome volte a ser escrito no livro da vida, viu, irmãos? Porque se a gente aceita Jesus, aceitou Jesus, e por um motivo a gente se afasta do Senhor, que eu não sei qual, aí a gente começa a caminhar de novo, mas o nosso nome foi apagado, viu? Porque se a Bíblia diz que quando buscar o nome no livro e não achar, não vai entrar, então isso significa que os nomes que estão lá é daqueles que continuam na presença do Senhor. Então, se você já um dia fez uma aliança com o Senhor, ou você nunca fez uma aliança com o Senhor, Ele te chama nessa noite para você fazer uma aliança com Ele. Aqueles que já fizeram é para renovar a sua aliança e o seu nome voltar a ser escrito no livro da vida. Amém? Levante-se nessa noite, irmãos. Não deixe, na casa do Pai tem fartura para você. Arrependa-se e volte. Deus devolverá suas vestes, seu anel e as suas sandálias. Ele é o Deus de restituição. E não fique pensando o que as pessoas irão pensar de você. Se você se reconciliar, se você aceitar Jesus, não pense o que as pessoas vão pensar, porque as pessoas não podem fazer nada por você. Seus amigos não podem te salvar, seus pais não podem te salvar. O único que pode te salvar é Ele que está aqui nessa noite. É o Espírito de Deus que para te convencer. E o Pai esperando você para te dar um abraço, para que você sinta o amor de Deus. Amém? E aqui eu agradeço a minha oportunidade.